Olá, pessoal. Eu não pude estar presente nas apresentações dos temas, então eu gravei esse vídeo e o professor Éder deve estar divulgando ou deve estar apresentando ele para vocês agora. Vou falar aqui sobre o tema do LOP. Antes, só fazer uma introdução. Eu trabalho no departamento na área de instrumentação e controle e também tenho interesse em áreas de otimização, controle estatístico, controle avançado, e essa parte também de inteligência computacional aplicada a processos. Vocês vão ver aqui pelos temas dos anteriores, né? Em 2015, o tema do LOP foi controle de nível em uma planta em um banco de células de flotação, realizado numa planta física do LVAS. Seguindo aqui a sequência, em 2016, usamos uma planta, um trocador de calor do departamento para fazer um projeto de um sistema embarcado para monitoramento e controle. E aí, em 2018, a gente continua na mesma planta física, porém agora usando algoritmos de inteligência computacional para fazer detecção de falha e também uma simulação em tempo real do próprio trocador de calor. Em 2019, o trabalho foi sobre um controle avançado de um ciclo de moagem, utilizando lógica fuzzy ou lógica nebulosa, usando planta simulada. 2020, um tema parecido, controle avançado de um circuito de despalha de milho, só que agora usando pesquisa operacional, também planta simulada. 2021, o trabalho foi sobre controle, na área de controle estatístico, análise de dados. Foi feito um estudo de qualidade de um processo de produção de álcool, usando dados reais de uma refinaria. Esse trabalho foi feito junto com o professor Gustavo. E 2022 é o tema deste semestre, ainda na área aí de inteligência operacional. O tema é reconciliação de dados para fechamentos de balanço de massa e balanço de componentes. É um tema que tem a ver aqui com nessa área de otimização matemática e também muito a ver com essa área de simulação e modelagem matemática de processos. Okay? Bom, o que seria o problema do fechamento do balanço de massa? Né? Antes, só vamos lembrar aqui, né, que vocês já estão muito habituados, né, dado um volume de controle, a fazer o balanço de massa, balanço de componentes, balanço químico, né, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma corrente de entrada de 1.000 quilos e duas de saída, uma de 430 e uma que não é determinada. Porém, como eu conheço também os teores da corrente 1 e 3, a gente consegue, por meio de equações de balanço de massa e balanço de componentes, determinar todos os fluxos aqui da corrente 2. Né? A gente sabe fazer essas contas, mostrando aqui os resultados já, né? 570 quilos é o que a gente teria previsto aqui na saída da corrente 2, que é 1.000 quilos menos 430. Bom, esse tipo de caso a gente não vai encontrar em plantas reais, porque fluxos importantes, eles quase sempre são medidos, ainda mais um fluxo de saída. Então, o mais comum da gente ter, né, na indústria é o caso que está aqui à direita. Ó. Você tem o mesmo problema, porém, todos os fluxos eles são dotados de instrumentos de medição. Né? Então, você tem aqui a medição do fluxo de entrada, 1.000 quilos, tem a medição dos dois fluxos de saída, né, dando 430 e 585 quilos. O problema que a gente vê aqui é que o balanço de massa ele não fecha. Né? Se a gente somar aqui a entrada com as saídas, a gente vai ver que tem mais produtos saindo do processo do que entrando. Isso é uma coisa extremamente comum, tá? É que vai acontecer em todas as plantas reais, principalmente porque elas são plantas complexas, de cadeias às vezes longas e muito instrumentadas. E os instrumentos, eles não medem com perfeição, eles possuem incertezas associadas. Então, nenhum balanço de massa realmente vai fechar. Outra causa, né, desses furos são os tais fluxos não medidos. Por exemplo, né, nesse volume de controle aqui, eu tive um transbordo de um tanque, ou tive o dreno de uma caixa, ou um material que escapou para uma correia, ou até um vazamento numa tubulação. Esses fluxos de perdas, eles não são medidos. Então, na hora de fazer o fechamento de balanço, né, nós vamos perceber que o que entrou é diferente do que saiu. Então, como resolver esse problema, né? Aqui está dando tem a pergunta que fica, né, que todo mundo faz o balanço não fecha, mas quem que está certo e quem que está errado? Eu vejo que tá saindo mais do que está entrando, é porque falta contabilizar o material que está entrando,
ou porque eu estou contabilizando em excesso o que está saindo? É muito difícil, né? A gente responder essa pergunta se a gente não tiver uma ferramenta matemática para nos auxiliar. Então, seguindo aqui, ó, eu vou continuar explanando agora num outro exemplo. Tenho aqui um processo com 6 fluxos. Tem um fluxo saindo de matéria-prima, ele se divide em planta 3 e planta 2, é o fluxo 2 e 3, que segue por 5 e 4, e ele se une aqui formando um produto no fluxo 6. Então, essa aqui é a topografia, né, do processo. Bom, conforme eu disse, né, todas essas 6 medições aqui, elas vão ter incertezas associadas, né? Tem erros na medição. Então, você não vai ter o 3 sendo igual ao 5, nem o 2 vai ser igual ao 4. Vai ter uma diferença entre as medidas. E o mais grave, né? O 1 vai ser diferente do 6. Então, você não se consegue fechar um balanço de massa. Como é que a gente resolve esse problema? Tem algoritmos de otimização matemática que a gente pode estar aplicando que resolvem o problema. Por exemplo, a gente monta equações a partir do modelo fenomenológico, né? São definidas equações de restrição para o sistema. Por exemplo, né, o fluxo 2 somado ao fluxo 3, a gente sabe que tem que ser igual ao fluxo 1, o 3 tem que ser igual ao 5, o 2 tem que ser igual ao 4, o 4 com 5 tem que ser igual ao 6. Então, todas essas equações vão formar restrições de igualdade. A gente sabe também que alguns fluxos não podem extrapolar certos valores, então vamos ter também algumas inequações aqui. E o problema de otimização vai ser minimizar a distribuição da incerteza. É o que está representado por essa primeira equação aqui. O que significa? Se eu tenho informações imprecisas ao longo do meu processo, né, ou seja, se eu tenho erros de medição ou incertezas, eu preciso de saber quem que está mentindo e quem está falando a verdade. Ou, no caso, né, quem está mentindo mais e quem está mentindo menos. Então, a gente tem formas de distribuir essa incerteza, formando, então, medidas consolidadas, medidas que fecham o balanço de massa. Dando um exemplo aqui, ó, na tabela inferior, considerando que foi executado, né, o cálculo da reconciliação, a gente tem aqui na primeira coluna as medidas brutas, e a gente percebe o problema aqui, ó, a medição, por exemplo, 2 mais a medição 3, né, deveria ser igual a 1, mas quando você soma aqui, ó, está dando 95 contra 110. Medição 3 deveria ser igual a medição 5, segundo o fluxograma do processo, porém elas são diferentes. E a 6 é diferente da soma das 5 com a 2, né, que seria igual a 4. Então, a gente percebe vários furos, inclusive um fluxo que não é medido, né, o fluxo 4. Quando a gente roda, né, algoritmos de reconciliação, a gente já tem um resultado agora coerente. Eu tenho aqui um fluxo de entrada que, na verdade, é 103 quilos, que ele é igual à soma do 2 com 3. A gente percebe que o fluxo 4 é igual ao fluxo 2, fluxo 5 igual ao fluxo 3. Então, e outra coisa que a gente repara é que o fluxo 4, né, que não era medido, ele passou a ser estimado pelo modelo de reconciliação. Então, esse é o objetivo desse tipo de ferramenta. Ele permite, então, fechar os balanços de massa, né, de maneira coerente. Seguindo mais um pouquinho. Agora, um último exemplo aqui, na área de mineração, dados reais, uma área de peneiramento. A gente percebe aqui, né, diversos fluxos, deixa eu dar um zoom aqui, medidos de cor cinza e fluxos aqui com tom amarelo, que são os fluxos consolidados. Né? Se vocês fizerem um exercício aqui, somarem esses fluxos aqui, vocês percebem que os balanços de massa não fecham em dados brutos, porém, com os dados reconciliados, eles fecham. Inclusive, a produção aqui, né? A produção corrigida da planta é de 215 toneladas por hora e não 212. Isso, pessoal, dá um impacto enorme nos inventários e nas contabilidades dos processos. Olha só esse exemplo. Esse fluxo aqui medido, a comparação da totalização dele, a totalização dele comparada com a totalização reconciliada, a gente teve uma produção de 5.135, dado pelo instrumento, mas o valor real, dado pela reconciliação, é de 5.193. Então, a gente está produzindo quase 60 toneladas a mais, né? Se a gente considerar os fluxos reconciliados. Isso dá um impacto muito grande no planejamento de produção de uma empresa, tá? Por isso, esse é um tema crítico aí na indústria. Então, para encerrar aqui, pessoal, alguns métodos que a gente pode estar trabalhando no LOP. Existem muitas técnicas de otimização matemática, que podem ter algumas técnicas iterativas, usando algoritmos evolucionários, técnicas mais analíticas também, lineares e não lineares.
Outra classificação que a gente faz aqui, né, de métodos, os métodos podem ser estacionários ou dinâmicos, ou seja, eu posso considerar a aplicação do método apenas quando o processo estiver em regime permanente, ou tem métodos que eles aplicam em qualquer momento aí do monitoramento. Então, ao longo do LOP, a gente vai ter a oportunidade de testar e experimentar alguns desses métodos aqui. Algumas representações também que a gente vai usar, então nós vamos partir de PFDs, de um processo qualquer, e vamos passar isso para algoritmos computacionais como, né? Existem métodos aqui de representação por gráficos que a gente vai aprender a usar, que geram matrizes de adjacências. Com essas matrizes a gente consegue montar automaticamente as equações de balanço de massa, balanço de energia, balanço químico, etc. Então, algumas representações aqui para exemplificar. Aqui um exemplo do simulador que eu estou propondo a gente usar, um simulador que reproduz diversas situações reais aí em que a gente vê em processos, por exemplo, vazamentos, transbordos, variáveis não medidas, que estão marcadas aqui de amarelo, relações não lineares entre variáveis. Então, tudo isso aqui ó, vai permitir a gente criar diversos cenários de teste para obter valores reconciliados. Sobre o LOP, então, o título do trabalho, reconciliação de dados para fechamento de balanço de massa de componentes. A metodologia vai começar com pesquisas bibliográficas sobre métodos de reconciliação. Depois nós vamos gerar dados simulados por meio de, gerando cenários por meio de simulador. Vamos aplicar, codificar alguns métodos, sugerindo aqui utilizar o ambiente em Python. E aí, por fim, a gente vai poder analisar os resultados, né? Aplicando aqui esses métodos codificados aos cenários gerados na simulação. Se for possível, né, eu não estou confirmando isso ainda, não posso confirmar ainda, mas a gente vai utilizar também dados reais de uma mineradora para fazer um teste dos algoritmos, né, com dados reais. É desejável, né, para quem quiser participar do grupo, ter interesse nessa área de otimização matemática, isso ajuda bastante, e também conhecimento em programação em Python. Não precisa de todos os membros, né, do grupo ter domínio da ferramenta, mas quanto mais, né, tiverem, mais fácil vai ser o desenvolvimento. As reuniões serão nas quartas e sextas, no horário da noite. Eu tenho essa restrição aqui de horário. E aí a gente pode combinar, né, opções aqui dentro desses horários aqui. Eventualmente também a gente pode estar reunindo no sábado. Bom, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, né, eu deixei aqui meu e-mail do departamento, né, então o mais rápido possível, né, entre em contato comigo para tirarem dúvidas sobre este trabalho de LOP. Né. Obrigado pela atenção, né, e fico aguardando aí a definição de vocês.